Muito bem, gente. Vamos agora com os destaques da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finati. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, como é que está, Leandro? Tudo bem. Olha, o destaque de hoje é capa do Bom Dia. Também Erechim gera 965 empregos no primeiro trimestre de 2021. É extremamente relevante, né, essa informação em função do período pandêmico que vivemos, né? Março, que é os números do CAGED, março foi inferior a fevereiro, foi bem inferior a fevereiro, mas mesmo assim somou um pouco, né? Então, no agregado dos 3 meses, nós temos quase 1.000 empregos gerados. É gerado entre aspas, porque tu está recuperando aquilo que tu perdeu, né, no ano passado, eu sempre digo, né? Mas é bom que está em plena pandemia gerando empregos. O destaque positivo é os serviços, que gerou 107 novas vagas só no mês de março, mas o destaque negativo teve uma retração na construção civil. A construção civil fechou 21 vagas, né, de trabalhadores em obras e empresas, mas aí vai uma questão, eu acredito que ela vai se recuperar nos próximos meses, porque nós tivemos aquele número de 138% de aumento na liberação dos projetos da Prefeitura, e eu acredito que quando essas obras começarem a liberação dos projetos, ele vai mudar esses números. A construção civil é importante, a gente vê que está um movimento maior, mas ainda não se sentiu na contratação de profissionais para trabalhar nas obras, né? Quem mais gera emprego ainda é a indústria, com 444, acho, trabalhadores positivo no ano. Mas chama atenção aqui, ó, hoje Erechim tem 36.088 pessoas com carteira assinada, no trabalho formal, né? A indústria tem 13.666, a construção civil tem 2.914 trabalhadores com carteira assinada, o serviço tem 11.120 e o comércio, que é um dos setores que mais sofre com a pandemia, mesmo assim tem um universo grande, 8.118 pessoas trabalhando no comércio. O comércio, dos 4 itens, uma das maiores índices da economia, dos segmentos, que é construção civil, indústria, serviços e comércio, ainda tem os piores números. Tu vê, ele melhorou, o mês passado melhorou, mas janeiro tinha sido ruim, e na soma geral ela gerou 2 vagas de emprego no ano de 2021. Muito bem. Bom, vamos seguindo com outros destaques. Olha, a conscientização para a retomada da economia. Aqui eu só faço um alerta, porque acho que quem saiu cedo hoje viu que a cidade tem outro movimento. Volta às aulas, os pais levando alunos, as vans escolares, é outro movimento com o retorno às aulas. Aliado a isso, nós temos a redução dos ônibus urbanos, né? Então, é mais pessoas empilhadas dentro dos ônibus. A Covid está ainda aí. Então, eu digo assim, nós temos que ter essa retomada na economia, mas de forma responsável. Álcool gel, tentar manter o distanciamento quando dá, máscara, está sempre se cuidando. Então, esse é só um alerta que a doença está aí. Vamos trabalhar, vamos recuperar, vamos viver, mas com responsabilidade. E em 2022, Rodrigo, Alto Uruguai será o boi de piranhas dos partidos políticos. Sabe de uma coisa? Isso aqui, ontem eu estava pensando e não tinha me tocado num pequeno detalhe. O ano passado, nós tivemos a primeira eleição sem coligação não proporcional, né? Aquilo que os partidos não podem coligar para concorrer aos legislativos. Então, a primeira vez que valeu essa lei nova foi nas eleições municipais. Essa lei, se não mudarem, né, sabe como que é na Brasília, se não mudarem, vai valer nas eleições gerais, para as Assembleias Legislativas e para as Câmaras de Deputados. O que acontece com isso? Historicamente, Erechim região é especialista em cabos eleitorais, fazer campanha para os de fora, né? Mas com essa nova regra, os partidos terão que ter tipo uma nominata cheia para fazer o quociente para eleger os seus. Desta forma, tu até vendo os líderes partidários estadual vir aqui dizer pro Leandro, tu tem um potencial, tu vai ser o nosso deputado. Na verdade, eu vou fazer isso em todas as regiões dos estados, pegar nomes com menos expressão, não estou dizendo que tu não tem, estou como exemplo, né, Leandro? Mas para concorrer, para eleger os mesmos. E sabendo como criar palanques ali, né? E sabendo como são as pessoas, a mosca azul vai morder um monte de gente e nós vamos ser boi de piranha. Eu ponho aqui uma definição. O que é literalmente boi de piranha em expressão? Por favor, Patrick. Para contextualizar a expressão boi de piranha, é aquele que se submete a um sacrifício para livrar uma outra pessoa de uma dificuldade. Então, nós temos tudo para ser, em vez de especialistas em cabos eleitorais, os bois de piranha em 2022.
Muito bem. Bom, ontem esteve aqui nos estúdios da TV Bom Dia o Hernani Mello, secretário de Desenvolvimento Econômico, participando do programa Pente Fina Entrevista, que vai ao ar na próxima sexta-feira à noite aqui na TV Bom Dia. Mas tu já traz alguns destaques da conversa. Não, fui bem sutil, não entrei, eu estou chamando para entrevista, né? Aqui eu não quis abrir o que ele disse muito. Eu apenas fiz um teaser chamando, que amanhã às 21 horas, né? Ele falou assim naquele relatório que ele fez dos primeiros 3 meses de governo, que é o Distrito Industrial, o Qualificar, o Crédito Mais e coisa e tal. E nós entramos na questão política e ele disse uma coisa que é interessante, que as entidades precisam se colocar na condição para eleger os nossos, né? E ele ficou muito claro que se ele tiver a oportunidade, ele irá concorrer a deputado estadual ano que vem. Então aqui eu só estou chamando mais ou menos, né? Mas sem abrir muito para o pessoal assistir a entrevista. Depois de alguma coisa nós vamos repercutir a semana que vem. Hernani Mello, que é um dos principais nomes do Republicanos aqui em Erechim, o presidente, né? Presidente do Republicanos, que também sofre tem uma a crise relação no governo, da relação da Câmara aí, né? Então Tem disso tudo da entrevista mais à noite. Então aqui é só para chamar para a entrevista, não é para abrir muito o jogo, né? Vamos acompanhar. Rodrigo, amanhã também circula no Bom Dia especial uma edição dos 103 anos de Erechim, é isso? 103 anos de Erechim, já está impressa. Eu estive na gráfica agora para ver, ficou uma edição muito bonita. Nós tomamos alguns cuidados, no verão amanhã são 48 páginas, né? E ao longo da história, eu acho que até contou o que aconteceu em Erechim de todas as formas, através dos pioneiros, através das indústrias. Nós tentamos fazer uma coisa diferente amanhã. Nós trabalhamos com o local de jornalista na rua. Por que isso? Eu acho que todo mundo que estudou, eu não passei nos bancos escolares, mas eu leio muito. E tu sabe que se tu vai daqui até a prefeitura de a pé, tu vai ter 15 pautas. Um buraco, uma árvore quebrada, um cobrador sem máscara, um estacionamento errado, uma ultrapassagem indevida. Até, sabe, essa questão que eu digo, tu está olhando, está em loco no local onde acontece a notícia. Então, nós saímos à rua para quê? Para contar a história da Erechim, que nunca dentro de 2 páginas, onde a gente pegou, é impossível fazer todos, mas as principais ruas aqui do centro, com o nome das pessoas. Quem são essas pessoas no contexto histórico da Erechim? Pelo nome das ruas. Então, local de jornalista na rua. E também, todos os monumentos que tem nas cidades acabam contando a história de alguns períodos da cidade. Então, nós temos os monumentos e as principais ruas do centro da cidade, como Torres Gonçalves, como Severino de Almeida, como Evaristo de Castro. Então, é um JB Cabral, Presidente Vargas, que é a nível nacional, mas era num contexto que foi colocado aqui. Então, a gente traz um pouco um caderno nesse sentido. E um segundo caderno, 16 páginas, são pessoas que escolheram Erechim para viver, que aqui trabalham, aqui construíram família, e aqui tem seus negócios, e aqui querem se aposentar e viver até o resto das suas vidas. Então, é 2 momentos o caderno, mas é interessante, dizendo, o jornalista foi para a rua para fazer esse caderno. Ainda mais no segundo ano da pandemia, nós muitas das redações, com as restrições, acabou sendo um momento divertido, trabalhoso, mas um porém aqui. Teve um porém que a gente se deparou com uma grande dificuldade de informações, Leandro. Então, fica aqui um apelo à TV Câmara, que está querendo reestruturar a sua atuação, contando a história no memorial virtual de seus vereadores, é legal. Teria que ampliar junto com a TV Câmara, que tem uma estrutura, custou cara para os cofres públicos. Hoje tem pessoas que trabalham lá, competentes. E o arquivo histórico, a gente vai fazer um trabalho contínuo para resgatar a história dessas pessoas. Hoje ela não tem mais tanto historiador, o tempo está passando e com o tempo nós podemos ter dificuldade de buscar essas informações. A gente sentiu nesse caderno que muitas pessoas do nome de rua não existe uma ponta de referência que conta quem quer. Antigamente aprovava o nome de rua e não precisava histórico. Hoje estou obrigado a ter histórico. Antigamente não precisava histórico. Então, dava o nome de rua sem falar quem era. Entendeu? Então, acho que esse resgate seria muito importante para a história de Erechim. Quem que são as pessoas, né? Poucos sabem quem é Torres Gonçalves, poucos sabem quem que é Aquiles Calef, poucos sabem quem que é o Germano Hoffmann, né? Então, foi um desafiador o trabalho. Aqui a gente lança um desafio para o setor público também dar mais condições para o seu arquivo histórico. Eles tinham que escanear, estou vendo aquelas TV que os caras têm para pesquisar tudo, e hoje nós não temos. Hoje é tudo meio manual e difícil e faltando informação. Eu acho que está na hora, uma cidade com 103 anos, preservar a sua história, né? Beleza, amanhã a gente fala mais sobre isso. Obrigado, Rodrigo, até mais. Até mais.